Um dos maiores astros da cultura pop de todos os tempos e uma das figuras mais controversas também, envolto em muitas teorias da conspiração e sucessos milionários na música. Este é Michael Jackson. Afinal, Michael Jackson ainda está vivo? Ele morreu? E quais as circunstâncias misteriosas que levaram à morte deste astro do pop? Gata, esse babado é pesadíssimo. Se você não sabe quem é Michael Jackson, pelo amor de Deus também, né? Acho que você nem teria entrado nesse vídeo, né? Acho que todo mundo sabe um pouco, pelo menos, da história do Michael Jackson, que nasceu em 29 de agosto de 1958, na cidade de Gary, Indiana, nos Estados Unidos. Ele era filho de Joseph e Catherine Jackson e teve 10 irmãos. Ele foi o 8º irmão a nascer, então ele era um dos mais novinhos. E é justamente essa a imagem que a gente tem de quando ele era criança, né? Quando ele entrou no grupo, formado ali com os irmãos dele, os Jackson 5. O Michael era muito talentoso, né? E não só ele, mas os irmãos dele também. E o pai dele viu uma oportunidade ali em formar um grupo musical e, né, fazer as crianças dar dinheiro. A verdade é essa, explorar financeiramente os próprios filhos. Naquela época isso era completamente normal e passava batido. A banda começou a se apresentar quando o Michael tinha apenas 6 anos de idade. Ele era muito pequenininho, mas ele já se destacava porque ele era bastante afinado, tinha uma dança bonitinha. Gente, ele era muito fofo, muito fofo. Hoje em dia ele faria muito sucesso no TikTok. Com esse grupinho de irmãos tão fofos, em 1969 eles acabaram assinando um contrato com a Motown, que é uma gravadora muito icônica nos Estados Unidos. Eles lançaram seu primeiro single, I Want You Back, que foi um hit, bombou nas paradas, menina, ó, a Virgínia fez coreografia inclusive. E com esse grande sucesso, o Michael já se destacava, se tornando o queridinho do grupo. Talvez você saiba, mas sempre, gente, que na cultura pop alguém começa a fazer sucesso e é muito novo, tem um pai abusivo no meio. Tem um pai abusivo, olha aí a Britney. Né? A gente vê isso acontecendo, a gente vê isso acontecer também com a Beyoncé, que tem um relacionamento já problemático com o pai, mas com o Michael Jackson e com os Jackson 5, né? Na verdade, com todos os irmãos ali, isso era muito pesado. O pai dele realmente abusava nos ensaios, fazia os meninos entrarem assim num sistema quase militar de treino e de agenda de shows também, né? Afinal, eles faziam muitos shows, principalmente porque ele colocava uma expectativa muito alta nos próprios filhos, né? Ó, durante várias entrevistas que o Michael Jackson deu, ele contou sobre o pai dele, Joe, que era extremamente abusivo com ele e com seus irmãos, chegando ao ponto de bater neles com cinto e jogar coisas pesadas nos filhos, caso eles errassem as coreografias durante os ensaios. Michael também lembrava que Joe frequentemente criticava a aparência dele, chamando ele de feio, horroroso e coisas piores que, né, enfim, a gente sabe como é que podem traumatizar uma criança, a autoestima e a autoimagem que ela tem, né? Michael e o pai tiveram uma relação de amor e ódio porque, ao mesmo tempo que o pai maltratava ele e os irmãos e cobrava muito, era bastante abusivo nesse sentido, o Michael também falava publicamente que jamais teria conseguido o sucesso que conseguiu na carreira se não fosse o pai, né? Ter motivado eles. Mas como é que se motiva, né? Com uma cinta na mão? Mas a verdade é que nos últimos anos de vida do Michael, eles acabaram tendo uma relação não próxima, mas cordial, sabe? Eles já se falavam e tal, não era nada tão distante, pelo menos é o que eu li aqui, mas isso também é meio controverso. À medida que o Michael Jackson foi crescendo, tomando mais autonomia e mais destaque na mídia, algo chamou muito a atenção nele e é talvez o principal ponto pelo qual ele seja lembrado hoje em dia, talvez muito mais do que as músicas. Ele é lembrado pela aparência, gente. E a aparência do Michael passou por diversas fases e polêmicas. A gente já percebeu que até dentro da família, o visual do Michael, a aparência dele, era alvo de chacota até do próprio pai. E socialmente, a gente pensando nos anos 70 e 80, o fato deles serem meninos negros ali também trazia um peso muito grande de racismo. E as pessoas tentam analisar essa história do Michael ter mudado a aparência com questões raciais e tal, mas
nada nunca ficou muito claro nesse sentido. Afinal, se o Michael mesmo nunca falou publicamente que ele mudou de aparência por motivos raciais ou não, tudo que a gente pode falar são especulações. Mas a verdade é que o Michael tinha vitiligo, aquela doença onde você vai perdendo os pigmentos de cor da pele, formando aquelas manchas que podem tomar seu corpo todo. O Michael dizia que começou a perceber pequenos lugares em seu corpo perdendo a pigmentação lá nos anos 80 ainda. E pelo início dos anos 90, toda a cor da sua pele já estava clareando. Dizem que um dos motivos para ele começar a usar aquelas luvas icônicas, cheia de strass, né? Porque a bicha, ela era assim, gente. Se a gente for falar dos looks do Michael Jackson, é um outro vídeo, inclusive, porque ela entregava, né? Mas ele começou a usar aquela luva justamente para esconder o vitiligo do público, né? Porque tudo que ele fazia era alvo de chacota, e a gente sabe também que vitiligo é uma doença que gera muito preconceito. Hoje em dia esse estigma já tá acabando, né? Principalmente porque tem mais pessoas com vitiligo tendo visibilidade aí, como modelos, na televisão, em jogos de videogame, enfim. Mas pensar em décadas atrás, isso ainda era muito prejudicial para a imagem dele e para a autoestima dele também. A verdade é que ele teria acabado acelerando o processo do vitiligo usando cremes clareadores no corpo todo, para que, enfim, em vez de ficar com manchas no corpo, ficasse uniforme. Muita gente também relaciona ele ter alisado o cabelo com a questão dele rejeitar os traços de pessoa negra, né? Os traços negros dele, afinado o nariz também, mudado todo o visual dele. Mas a gente sabe que o cabelo do Michael Jackson, gente, também era de mentira. Ele usava, assim, implante de cabelo, acredita-se que peruca, sabe, uma lace, uma coisa assim, porque ele teria perdido parte do couro cabeludo num acidente na gravação de um comercial que ele participou. Eu não tenho certeza se é um comercial ou um show, enfim, pegou fogo a cabeça do Michael Jackson, e depois disso, inclusive, na autópsia do corpo dele foi constatado isso, de que ele tinha essa questão na cabeça, e quando ele sofre esse acidente, ele volta a aparecer já com o cabelo liso. Gente, o nariz também dele foi mudando ao longo do tempo, a estrutura facial como um todo, e também se descobriu, gente, que o Michael Jackson possivelmente tinha lúpus, uma doença autoimune. Por isso ele sempre aparecia de máscara, ele tinha muitos cuidados com a saúde, porque ele sofria muita dor, ele tinha muito, enfim, era muito frágil mesmo o estado de saúde dele. A vida do Michael Jackson ainda engloba pontos muito mais delicados, que eu vou ser bem sincera pra vocês, esse é um dos principais motivos de eu não ter gravado um vídeo sobre o Michael Jackson antes, porque eu acho ele uma figura tão controversa, e realmente controversa é a palavra aqui, porque embora ele tenha esse histórico de rei do pop, ele também tem um histórico de abuso de menores, histórias que vieram à tona inclusive recentemente num documentário, Living in Neverland. Neverland é a casa do Michael Jackson, lá todo aquele... era um parque de diversões onde ele morava, né? E tem diversas alegações que vieram à tona, que são bastante assustadoras e chocantes sobre o Michael. Eu não vou entrar nesses detalhes porque, enfim, acho que já pesa demais. A gente já tá caminhando direto para as teorias da conspiração para dar aquela abstraída, mas as alegações de abuso começaram em 93 sobre um garoto de 13 anos, gente, que alegou já ter sofrido nas mãos do Michael Jackson. O Michael pagou 20 milhões para acabar com esse caso do menino, né, que levou à justiça. Em 2005 ele enfrentou uma acusação muito parecida com essa, de um menino que teria passado alguns dias na mansão dele. Só que com o tempo, mais casos começaram a surgir. Depois da morte do Michael Jackson, em 2009, surgiram as acusações de 2 homens já adultos, que foram as utilizadas no documentário Living Neverland. Agora que eu li aqui, gente, é Living Neverland, não de vivendo na Terra do Nunca. É living de deixando, partindo da Terra do Nunca, tá? Enfim, nesse documentário é detalhado sobre o período em que eles passaram na mansão do Michael e os possíveis abusos que eles sofreram. O documentário foi um grande sucesso, com muita polêmica. Eu não tive coragem de assistir, nem pra gravar esse vídeo, nem na época que lançou, porque é um conteúdo que pra mim é dos piores possíveis. Qualquer conteúdo que envolva, enfim, abuso, eu passo muito longe, não gosto, não acho
Embora eu seja do mundo do true crime, enfim, não é esse tipo de true crime que eu consigo consumir, tá? Mas antes dessas questões mesmo e durante a vida dele, uma série de outras especulações bizarras aconteceram. Tem o caso de que ele teria comprado num leilão a ossada, gente, do Homem-Elefante. Ó, em 1987, Michael teria comprado os ossos de Joseph Merrick, também conhecido como o Homem-Elefante, por $1.200.000. O Joseph, gente, foi um homem que viveu nos anos de 1880 e ele sofria com uma doença chamada neurofibromatose tipo 1 e síndrome de Proteus, o que fez com que ele tivesse o corpo bastante deformado. E na época, pensando nos anos de 1800 e começo dos anos 1900, existiam aqueles circos do horror, sabe? Que as pessoas eram colocadas para servir de atração. Então Michael teria comprado a ossada desse homem e deixado exposta na mansão dele, o que já negaram publicamente também, mas que só serviu para trazer um ar ainda maior de absurdo envolvendo a figura do Michael. Mas talvez um dos pontos que sejam mais bizarros na trajetória do Michael Jackson seja algo que aconteceu em 2002, gente. Você lembra quando o Michael Jackson segurou o filho dele como se fosse tacar o filho dele das alturas? Prince Michael II, que hoje é conhecido como B.G. Jackson, nasceu em fevereiro de 2002, sendo o terceiro e último filho do Michael Jackson. E o Michael esperou 9 meses até mostrar publicamente o próprio filho, né? Ele escondia as crianças. Quando ele tava andando com os filhos dele, ele colocava véu na cabeça delas, ele tapava a cara de uma maneira bem estranha. Era tudo muito estranho, gente. Essa fase aqui, também o pop no começo dos anos 2000 era um surto, né? Vamos ser bem sinceros. Ó, até que chega o dia 19 de novembro de 2002. Michael decidiu que mostraria ao público seu terceiro filho. Mas sem pensar direito na forma como ele faria isso, ele simplesmente pegou o bebê, segurou o filho, uma criança de 9 meses, pra fora da janela do quarto andar, como se fosse realmente um objeto. Sabe o Simba? Quando é segurado lá pelo Rafiki no Rei Leão, foi mais ou menos aquilo que ele fez, tá bom? Porque eu também acho uma imprudência do Rafiki fazer aquilo com o Simba. O Michael Jackson fez. E foi um caos. Depois ele veio a público pedir desculpa, dizendo que, enfim, foi tomado pela emoção do momento, não pensou no que tava fazendo direito. Mas, gente, quem que segura o filho daquele jeito? Ai, bizarro. E a gente ainda poderia passar horas e horas falando só sobre a discografia, o trabalho do Michael, a representatividade que ele teve também e o impacto que ele tem na indústria musical, mas esse daqui não é o meu foco. Meu foco é a gente começar a entender uma série de teorias da conspiração que envolvem a morte dele. Mas antes vamos ver quais foram as declarações oficiais sobre o falecimento do Michael. Porque afinal, gente, a gente sabe as teorias da conspiração aqui, tá? Mas eu gosto de lembrar vocês, é só pra se divertir, tá? Porque a gente sempre acredita nos laudos oficiais científicos, tá bom? O Michael morreu no dia 25 de junho de 2009, após sofrer uma parada cardíaca em casa, causada por intoxicação aguda por propofol e benzodiazepina. Uma combinação desses dois medicamentos que servem para, enfim, como calmantes, para deixar a pessoa dopada, né? O Michael tinha esse vício nos remédios por ele ter uma série de doenças, por ele ter lúpus, enfim, problemas no pé que ele tinha, de dores no corpo e tal. Ele usava muitos remédios para conseguir dormir. A mistura dos remédios provocou uma parada cardiorrespiratória no Michael Jackson, que chegou a ser atendido por bombeiros, mas quando chegou no hospital da Universidade da Califórnia em Los Angeles, ele já estava em coma e ali ele faleceu. E nesse contexto a gente conhece o Conrad Murray, que é um médico que receitou esses remédios, que convivia ali com Michael Jackson, receitava as coisas para ele, e ele é tido como a pessoa que teria matado o Michael Jackson. Muita gente acredita, sendo conspiração ou não, que a culpa do falecimento precoce do cantor seria por causa desse médico. O Conrad foi acusado de homicídio culposo, quando você não tem intenção de matar. Mas muita gente acredita que
que ele realmente tinha essa intenção. E agora a gente começa a conhecer as teorias da conspiração que envolvem a morte do cantor. Você consegue achar até trechos de entrevista da irmã dele, a LaToya, falando claramente que ela acredita que o Murray tenha matado intencionalmente o Michael Jackson por causa de uma coisa da indústria musical, do controle sobre as músicas dele, do lucro que ele traria, da cartela de músicas que ele tinha, das pessoas cobiçarem muito isso, né, dos lucros e tal, um grande caos. Inclusive a LaToya chega e fala que o Michael Jackson sempre teve essa ideia de que matariam ele por causa das músicas dele. Ela diz que esse era um pensamento recorrente e uma conversa recorrente, inclusive, que eles tinham. Outras pessoas e outros trechos até de entrevistas do Michael Jackson fazem a gente acreditar, não, nessas partes não acredito, mas eu também fico assim, estranho. A gente já viu várias vezes o Michael Jackson falando que teria algo sobre a indústria da música que ele queria revelar, né? Muita gente acredita que até revelar sobre os Illuminati, sobre uma teoria da conspiração até maior ainda de manipulação dentro do meio musical, que o Michael queria revelar e queria principalmente fugir disso tudo. As teorias de Illuminati a gente já falou no canal, enfim, aqui vocês já conhecem um pouco mais disso, mas diz que existe uma ordem mundial onde pessoas escondidas ditam o que outras famosas devem fazer em prol de famílias de bilionários que tem aí pelo mundo, e são sempre coisas horríveis. Existe também a teoria de que o Michael teria fingido a própria morte. A gente sempre chega nisso aí, né? Muito parecida a história dele com a do Elvis, principalmente nessa teoria de fingir a própria morte por causa de dívidas. O Michael, vocês talvez já saibam, né? Embora ele fosse muito milionário, ele também tinha dívidas milionárias. E o raciocínio de que um álbum póstumo venderia muito mais, né, faria muito mais sucesso, é algo que leva as pessoas a acreditarem muito nessa teoria. O Michael lançou vários álbuns depois de ter morrido, inclusive as músicas dele fizeram muito sucesso depois da morte dele. Inclusive, todo ano lança um álbum do Michael, gente. Tem mais uns 4, 5 álbuns dele que foram lançados póstumamente. Inclusive, quando o Michael morreu, ele estava para sair em turnê de shows. Esses shows seriam também para ele conseguir pagar as dívidas que ele tinha. A primeira evidência de que essa conspiração pode ser verdade, né, de que ele não teria morrido de fato, é que muitos amigos íntimos do Michael Jackson não foram pro funeral dele, ó. Como a Paula Abdul, a Oprah Winfrey, Elizabeth Taylor, Diana Ross, Debbie Rowe e até mesmo a mãe dos seus filhos biológicos não compareceram no velório, que foi um grande caos televisionado, né? Foi um grande show com muitas celebridades e blá blá blá. Outra suposta evidência de que ele teria fingido, forjado a própria morte, é que alguns vídeos que aparecem do corpo do Michael Jackson dentro do helicóptero mostram alguém se mexendo. Eu assisti esse vídeo um monte de vezes, Vitor, eu não vi nada dele se mexendo. Não dá pra ter certeza de nada ali, mas enfim, quem quiser acreditar que acredite. Mas isso daqui eu achei assim, gente, não faz sentido nenhum. Outra evidência de que ele não estaria morto é que no velório o caixão dele passou fechado o tempo todo, o que é muito estranho, já que lá nos Estados Unidos é muito normal o caixão ficar aberto no meio desse caos todo, né? A gente vê bastante isso em filmes também. E também porque o Michael não morreu de uma forma que a aparência dele tivesse a ponto de não poder ser mostrada, né? Enfim, ele morreu de um ataque de coração e tal, insuficiência respiratória. Então não tinha nada que deixasse as pessoas incomodadas com a imagem dele ali no caixão, mas mesmo assim ficou fechado. Tem também uma parte durante esse velório em que a filha do Michael Jackson, a Paris, ela vai lá fazer o discurso dela, falar as últimas palavras de despedida, e dizem que ela fica encarando uma pessoa que tá ali no meio da multidão, né, da plateia de convidados do velório. E essa pessoa poderia ser, possivelmente, Michael Jackson disfarçado. Dizem que esse era um costume que o Michael Jackson tinha, de sair disfarçado pra estar ali no meio do povo, pra conseguir viver. Sabe igual a Ivete Sangalo faz no carnaval? Que às vezes se fantasia, coloca uma máscara pra poder se divertir. Dizem que o Michael Jackson fazia muito isso. E pegaram ali a imagem de uma mulher
loira, no meio daquelas pessoas que não conseguiram identificar quem seria, mas que teria a estrutura óssea e a aparência muito parecida com a do Michael. Houve uma outra declaração que deixou os fãs do Michael Jackson em polvorosa. Em 2017, o estilista do Michael, o Steve Earhart, tweetou a seguinte frase, bem assustadora e apocalíptica, tá? Em alguns meses, no máximo no final do ano, todos receberão ótimas notícias do rei do pop. Nem mesmo a família sabe, mas eu sei. A verdade é que 2017 terminou e ninguém soube nada do Michael, mas todo mundo achou que ele sabia que o Michael ainda estava vivo. Mas eu te pergunto, o estilista dele vai saber e os filhos não sabem? Estranho, né? Tipo, será que contrataram ele para fazer as roupas do comeback dele? Outra teoria de conspiração que não tem a ver necessariamente com ele estar morto, nem ele estar vivo, é mais ou menos que as duas coisas ao mesmo tempo, é de que o corpo do Michael Jackson estaria congelado. Gente, eu acho que essa daqui é muito a cara do Michael Jackson, né? Tá congelado o corpo dele? Eu acho que é muito a cara. Embora ele tivesse endividado e a gente saiba que o processo de congelamento de corpos em criogenia, né? Que é uma coisa assim que a gente vê em filme, mas que algumas pessoas muito ricas fazem quando morrem, é congelar o corpo para que no futuro, quando exista tecnologia suficiente, elas consigam ser trazidas à vida novamente. E eu acho isso muito a cara do Michael Jackson, gente. Ó, em 2020, o grupo de hackers Anonymous, ou possivelmente alguém se passando pelos Anônimos, né? A gente não tem como saber se foram eles mesmos, teria afirmado que, na verdade, a morte do Michael era para manter ele congelado num complexo empreendimento científico. Segundo os Anônimos, o astro está sendo mantido inconsciente em uma câmara frigorífica criogênica. O principal arquiteto desse plano seria o médico Conrad Murray, que eu falei que foi condenado, que teria se aproveitado do cansaço de Michael por causa das turnês que o rei do pop fez durante toda a sua vida e ainda planejava continuar. E existem até supostas fotos do Michael dentro dessa cápsula criogênica, enfim, nada disso foi confirmado, obviamente, e o limbo cresce ainda mais, porque chegamos no Brasil, gente. Chegamos no Brasil. Os brasileiros também têm teorias de conspiração, inclusive uma sensitiva do Brasil diz que o Michael volta aí, gente. Ó, em 13 de maio de 2021, a Lene Sensitiva, que é uma das sensitivas mais famosas aqui do Brasil, que faz previsões que muitas dão certo, muitas dão errado também, né? Vamos ser bem sinceros. Ela disse que o cantor permanece aqui e vai aparecer deixando o mundo perplexo. Aqui que ela diz é nesse plano, tá? Não é aqui no Brasil, não é aqui na minha sala, tá? Ele tá vivo, gente, ele tá bem. O Michael Jackson nunca ficou tão livre igual ele tá agora. Só que quando ele voltar, minha filha, se prepare, porque o mundo inteiro vai ficar assim, ó. O fato deve abalar muita gente que vai ver Michael concedendo entrevistas a todos os canais de TV. Ele estava no seu próprio velório, mas fora do caixão. A Sensi Lene, né, a Lene Sensitiva, disse que o Michael teria assistido tudo que foi feito em volta da morte dele, teria acompanhado o lançamento dos álbuns póstumos, enfim, ele tá vendo tudo que acontece. Ai, isso me deixou meio até, achei estranho, mas enfim, assustador. Pra ela, ele assistiu tudo isso e aparecerá chocando o mundo todo. E ele deve aparecer, gente, entre os anos de 2021 a 2023. Então esse é o ano final. Imagina se volta o Michael Jackson, gente. Gente, imagina se volta o Michael Jackson. Ai, não sei nem o que pensar, até me arrepiei. Porque também, né, não seria ruim saber que ele não morreu, né? E agora a gente começa a explorar ainda mais as mensagens subliminares que o Michael Jackson teria deixado depois da sua falsa morte. Um dos pontos principais são os nomes dos álbuns póstumos do Michael. O título dos álbuns são, ó, This Is It, de 2009, Michael, de 2010, Immortal, de 2011 e Escape, de 2014. Se você pegar na ordem cronológica o título desses álbuns, fica a frase This Is It, Michael Immortal Escape, que traduzindo quer dizer, é isso aí, o imortal Michael Jackson escapa.
Gata! E tem também a capa do álbum dele, o álbum de 2010, que as pessoas juram de pé junto que na boca dele dá pra ser lido ali na imagem a palavra alive, que quer dizer vivo, né? Então as pessoas dizem que colocou um monte de easter egg ali pras... Mas daí eu fico perguntando assim, gente, não, vamos ser bem sinceros aqui. Você quer esconder que você tá vivo, mas você deixa um monte de pista? Proposital? Você quer esconder ou não quer? Se você quer que as pessoas saibam, vai fazer uma live no TikTok. Outro ponto que deixou os fãs bastante curiosos e investigando cada vez mais as teorias da conspiração foram os tweets que a própria filha do Michael Jackson, a Paris, fez, dizendo coisas como: levou pouco tempo até eu perceber quem eles eram na música Eles Não Ligam Pra Gente, sabe? Naquela música They Don't Care About Us. Mas descobri há 3 anos atrás. RT, se você sabe o que eu estou falando. Depois ela tweetou o seguinte: uma sociedade secreta não é realmente secreta se você souber o que está procurando. Portanto, não espere que as informações cheguem até você. Reserve um tempo para procurar por si mesmo. A Paris postou essas coisas no Twitter como se ela tivesse descoberto que sim, o esquema da morte do pai dela teria feito parte de uma teoria de conspiração de uma sociedade secreta, uma coisa como os Illuminati, alguma coisa assim. Ela apagou os tweets depois, mas o print é eterno, né, minha filha? Ela inclusive postou uma foto de um desenho bem tosco que ela fez de uma caveira falando assim, shh, silêncio. E um dos últimos virais sobre o Michael Jackson foi um cara que filmou alguém num estacionamento de supermercado colocando as compras dentro do carro, mas ele jura de pé junto que esse alguém é o Michael Jackson. Gente, você acha mesmo? Olha essa imagem, olha aqui, põe aqui, Victor. Não dá pra você ver o rosto, você vê um cabelo e uma pessoa magra ali com a pele branca colocando compras no carro, e ele jura que é o Michael Jackson. E você jura mesmo que se o Michael Jackson entrasse no mercado, fazer compra, ninguém ia reparar. Só quem ia reparar é o cara que tava no estacionamento. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas a verdade é que todos esses fatos não passam de teorias. E a justiça analisou bastante o caso do Michael Jackson e tudo foi tido como uma negligência médica. Voltando para casa dele, o Michael Jackson precisou recorrer a remédios para conseguir dormir, né? Ele pedia constantemente esses remédios. O Murray, que é o médico, né, que acompanhava ele, acompanhou o Michael até dentro da casa quando o cantor reclamou que estava fadigado, né, muito cansado e que precisava dormir. E justamente para ele conseguir dormir, que ele indicou aqueles 2 remédios. E essa combinação de remédios foi letal para o Michael. Quando o Conrad Murray percebeu que o Michael não estava respirando, ele se desesperou. Ele teria ligado para a equipe do Michael, em vez de ligar para, sei lá, para uma ambulância, alguma coisa assim. Ele ligou para a equipe, mas ninguém atendia. Ele correu para o andar de baixo da mansão do Michael pedindo ajuda. E ó, em sua defesa no tribunal, o advogado do médico disse que demorou 30 minutos até que a segurança enfim chamou uma ambulância. Esse contato foi feito à 00:21 e os paramédicos chegaram 5 minutos depois, à 00:26. Ou melhor, os médicos chegaram muito rápido. A demora foi impedir essa ajuda médica especializada. O Michael já estava sem respirar e há declarações apontando que antes da chegada do socorro, o Conrad tentou fazer a reanimação cardiopulmonar, sabe? Aqueles movimentos que você faz para tentar estimular a pessoa a voltar à vida, mas que ele teria feito esses movimentos de forma errada ainda por cima, em cima de uma cama, e o correto é que se faça no chão. Os paramédicos tentaram essa reanimação por mais 42 minutos. E o cantor foi levado na ambulância ainda com pulso, apesar de ter sofrido uma parada cardíaca total. Tentaram ressuscitar ele no hospital, não conseguiram.
e foi declarado morto às 2h26 da madrugada, no dia 25 de junho de 2009, com 50 anos. Durante o julgamento, o médico alegou que o Michael insistia para ser dopado para conseguir dormir. Essa é uma alegação até de médicos anteriores, né? O médico Alan Metzger, que é um antigo médico do Michael Jackson, confirmou que o cantor pedia remédios para dormir já meses antes dele morrer. Outros especialistas foram ouvidos pela justiça americana e confirmaram que ele usava esse tipo de medicamento para dormir há muitos anos. Porém, o Conrad Murray foi condenado porque ele não tinha capacitação para indicar aqueles remédios que ele indicou, que eram de uso exclusivo para anestesistas, né? E com isso ele foi preso em 2011 e depois de 2 anos ele foi solto. Mas as teorias da morte do Michael ainda envolvem muitos poréns, né? Eu acho que talvez a teoria da conspiração que mais faça sentido seja ele fugir dos holofotes para conseguir pagar as dívidas milionárias que ele tinha e também fugir das acusações que ele sofria, que poderiam ter complicado e levado ele até a prisão, né? Mas toda essa história é muito absurda. E se a gente fosse falar todos os pormenores da vida bizarra do Michael Jackson, que pra mim é bizarro você querer viver igual um Peter Pan dentro da Terra do Nunca, é umas coisas assim que não faz sentido. Isso porque a gente nem falou do envolvimento de Michael Jackson com a Xuxa, gente, porque teve isso também. Michael Jackson foi apaixonadíssimo pela Xuxa. Dizem até que ele queria ter filhos com a Xuxa, se casar com ela. Ele, inclusive, foi responsável por levar a Xuxa para os Estados Unidos e ela ter uma carreira internacional muito bem sucedida. Não sei se vocês lembram, mas ela teve. E tem até declarações de entrevistas da Xuxa onde ela relembra isso. O empresário dele veio falar e disse assim, a nossa ideia é juntar a América Latina e a América Central através de crianças e através desse amor. E a gente está te oferecendo um contrato para você estudar, onde você seria um contrato... Contrato para ter um filho, é isso? Um contrato de uma união. Que loucura, onde eu teria que levar dentro do meu ventre os filhos dele. Então tem muita coisa sobre o Michael e tudo sempre é muito bizarro. O que a gente não pode negar é a contribuição dele, dos Jackson's 5, principalmente para a indústria da música e como referência de artista pop. Se você gosta de vídeos de teoria da conspiração, me sugira novas teorias para eu trazer aqui no canal, deixando aqui nos comentários, tá bom? Nós temos vídeos aqui no canal de terça, quinta e domingo. Tenho também 2 podcasts, o podcast Para Tudo, que tá em todas as plataformas, e o podcast Conselhos Ruins, só para apoiadores da vovozinha. Com apenas R$10 você consegue apoiar meu trabalho e de todo mundo que trabalha aqui comigo. Tem link na descrição, tá? Dá uma olhadinha, quem sabe se se interessa, é muito divertido. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.